Sexta-feira passada, dia 1º de maio, comemorado o Dia do Trabalhador no Brasil e no mundo e em vários países do mundo. Entretanto, este ano, senhor presidente, mais do que uma comemoração, precisamos verdadeiramente fazer uma reflexão. Vivemos em um país imenso e, como não poderia deixar de ser, apresenta desafios que estão de acordo com o nosso gigantismo da nossa nação. Há mais de um século, o 1º de maio surgiu para homenagear os que lutaram e deram suas vidas por melhores condições de trabalho e para celebrar as conquistas alcançadas pelos milhares de trabalhadores que, 3 anos antes, haviam saído das ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar melhores condições de trabalho. Aqui no Brasil, a data foi oficializada em 1924, ainda no governo de Arthur Bernardes. E foi a partir desse momento que, em algumas poucas conquistas, foram conseguidas pelos trabalhadores, até a primeira metade da década de 40. Entretanto, senhor presidente, as maiores conquistas vieram exatamente anos depois, no governo Getúlio Vargas, especialmente com a criação da Justiça do Trabalho, da instituição da consolidação das leis do trabalho, a CLT, e há exatos 70 anos também o salário mínimo, que não deveria ser tão mínimo assim. Conquistas essas importantes, contudo, não podemos negar que muitas outras foram asseguradas aos trabalhadores brasileiros ao longo das últimas décadas. Entretanto, o meu Estado, o Estado de Sergipe, nós não temos muito a comemorar este ano. Nossos servidores públicos, senhor presidente, tiveram, pela primeira vez na nossa história, salários pagos em atraso e, em muitos casos, dividido em 2 parcelas. Em contrapartidas, somos um Estado que possui mais secretarias do que muitos outros estados, mesmo sendo geograficamente o menor estado da Federação. O Estado argumenta constantemente que está acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é verdade. E aí eu pergunto, o que o governo está fazendo efetivamente para reduzir os gastos e com as contas públicas, já que diariamente, senador Valadares, o que a gente assiste e o que a gente vê no Diário Oficial, nomeações e mais nomeações através dos CCs, dos cargos comissionados. Recentemente, assessores do governo de Sergipe fizeram um grande estardalhaço ao anunciar o pagamento salarial dentro do mês. Veja que absurdo. Ou não seria obrigação do governo fazer o pagamento de maneira correta aos servidores dentro do próprio mês trabalhado? Antigamente, os servidores tinham o calendário anual de pagamento e aí eles poderiam fazer o seu planejamento orçamentário. Hoje, quem trabalha para o Estado de Sergipe não pode sequer fazer uma prestação porque não sabe quando terá o seu salário recebido ou quanto terá de dinheiro para honrar os seus compromissos. Senhor presidente, a situação do servidor público do meu Estado é tão grave que, após uma Assembleia Geral extraordinária para tratar sobre o plano de cargo e salário, carreiras e vencimento, o Sindicato dos Trabalhadores nos serviços públicos do Estado de Sergipe decidiu paralisar as atividades por 2 dias na semana passada, além de ingressar com ações judiciais contra o governo do Estado. E aqui digo que, recentemente, o Tribunal de Contas, especialmente através do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas, pediu para que o governo do Estado desse o reajuste que os servidores têm direito, no mínimo a inflação, que tira do trabalhador poder aquisitivo, poder de compra, nos últimos anos. Porque lá, senhor presidente, há mais de 4 anos, o servidor não tem tido qualquer reajuste, nem aquilo que a inflação tem corroído do seu salário. Se já não bastasse todos os problemas, o governo do Estado anunciou as datas do pagamento salarial referente ao mês de abril, mas só o complementou no dia 1º de maio, em pleno feriado. Veja o desrespeito. Os últimos a receber serão os aposentados e pensionistas, além dos funcionários lotados em autarquias e fundações da saúde, inclusive aqueles ligados ao Fundo Estadual de Saúde. Receberam o segundo salário no dia 1º de maio, sexta-feira. Com os aposentados terão seus salários pagos no feriado, senhor presidente. De que maneira irão receber? Sabemos que, geralmente, os aposentados precisam
dos serviços bancários, é verdade. Isso é inconcebível, é inaceitável. Uma falta de respeito sem precedentes na nossa história, na história sergipana. Diante de tudo isso, dos cerca de 12 mil servidores da administração pública estadual, o Sintrase estima que pelo menos 50% paralisaram suas atividades e, com isso, vários serviços prestados à população foram suspensos, entre eles a emissão de carteira de trabalho, documento de identidade, guias de exames do IPE Saúde e vários outros serviços. Tudo isso está acontecendo, senhor presidente, porque o governo de Sergipe está descumprindo a implementação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras de Vencimento, o PCCV, que foi uma mera enganação. No ano eleitoral, na véspera da eleição da categoria, e que foi aprovado no ano passado, como já disse, à véspera das eleições. Senhor presidente, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços Públicos do Estado de Sergipe, Sintrase, Diogo Araújo, em entrevista ao jornal Sinforme, declarou, abre aspas, o PCCV só existe no papel. Desde o início do ano, tentamos negociar, mas até agora, ele não se sentou com a gente. Fecha aspas. Em outro trecho da entrevista, afirma, abre aspas, o governo já implantou parte do CCV, mas na prática não houve diferença na vida do trabalhador. Dizer que o Estado está sem dinheiro não é justificativa para o desmando administrativo que vem acontecendo. Fecha aspas. Araújo, em entrevista ao portal de notícias Infonet, afirma, abre aspas, até o momento o governo não fez um esforço para sair do limite prudencial, por incrível que pareça. Fecha aspas. E continua, esse é o início de um calendário de luta do Sintrase que tem o intuito de fazer com que o governo cumpra, de fato, o plano de carreira que foi aprovado no ano passado e está com grande parte dos seus ganhos bloqueados na Justiça em face da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fecha aspas. Entretanto, senhor presidente, colegas senadores, o Sindicato dos Servidores Públicos da área administrativa e operacional da educação do Estado de Sergipe afirma, por meio do seu presidente também no jornal Sinforme, que, abre aspas, o Estado mente, o governo mente sobre a queda nas receitas, fecha aspas. E, de fato, o sistema do Banco do Brasil corrobora a afirmação do sindicalista. Lá consta que no primeiro quadrimestre do ano passado, Sergipe recebeu mais de 1,2 bilhão em repasses federais. Destes, a grande maioria veio do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. No mesmo período deste ano, entretanto, houve um aumento substancial de mais de 56 milhões, considerando-se apenas o Fundo de Participação dos Estados. Embora o governo do Estado de Sergipe busque uma justificativa, afirmando que há uma frustração da receita, sobretudo em relação ao Fundo de Participação do Estado, sabemos que um choque de gestão e a redução séria de gastos públicos ajudaria, e muito, a tirar o Estado desse caos que nos encontramos. É lamentável, senhor presidente. Ademais, o Sintrase ingressou com 3 ações contra o governo do Estado. A primeira delas refere-se ao período de 1 ano e meio em que os servidores ficaram sem reajuste salarial, como aqui já disse. A segunda ação, senhor presidente, é a que se cumpra algumas partes que estão no plano de cargos, salários, carreiras e vencimentos, como, por exemplo, o auxílio periculosidade para os vigilantes e a questão do reenquadramento dos servidores. E, por último, a terceira, a que visa forçar o Estado a cortar gastos e despesas, para que, dessa maneira, possa cumprir integralmente o PCCV. E, dentre esses gastos e despesas, senhor presidente, o Tribunal de Contas condenou o gasto excessivo com propagandas, muitas delas propagandas enganosas, que tratava apenas do início de obras sem nenhum acabamento, sem nenhuma finalização, e recomendou ao governo do Estado que investisse mais em saúde, que investisse mais em educação e que realmente remunerasse justamente os servidores do Estado. Então, senhor presidente, é inadmissível que Sergipe esteja nessa situação. Nunca, na história do nosso Estado, passamos por um desgoverno, por um descaso, como o que estamos vivendo no momento. O que tenho denunciado aqui, senhor presidente, é a minha perplexidade diante desse caos que se instalou em todos os segmentos do Estado, do nosso Estado, do Estado de Sergipe, e que também
tem atingido de maneira cabal os trabalhadores estatais, os servidores públicos. E, ora, senhor presidente, os gestores que lá estão chegaram pregando a defesa do trabalhador, dizendo que trabalhador era e seria prioridade. O que a gente vê é um verdadeiro estelionato eleitoral, uma verdadeira enganação, mentira, que logo em seguida, dias depois, vimos que tudo era verdadeiramente descaso e estelionato eleitoral. Infelizmente, nesse 1º de maio, nada tivemos a comemorar. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de citar aqui Aristóteles, quando ele diz que, abre aspas, a esperança é um sonho feito de despertares, fecha aspas. E a minha esperança, senhor presidente, é que os trabalhadores do meu Estado, o servidor público do meu Estado e do meu país despertem do pesadelo que vivemos, pelo qual tem passado e que seja cada vez mais respeitado como os verdadeiros geradores de riquezas e divisas desse país. Só assim, senhor presidente, esse país atingirá aquilo que está na nossa Constituição, o maior de todos os princípios, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que defende a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, senhor presidente.